Graça e paz, amados, estamos aqui para mais um vídeo. Nós estamos falando sobre consciência cristã e no vídeo passado falamos sobre a evolução da humanidade e nesse vídeo vamos dar continuidade nesse tema falando sobre essa evolução da humanidade, né? Evolução é a mudança que ocorre ao longo do tempo e nós podemos observar que pelas Escrituras Sagradas nós não temos mudado muita coisa com relação à nossa vida cristã ou a nossa vida espiritual voltada para o nosso Criador, para o nosso Deus Todo-Poderoso. E se nós formos fazer aqui uma análise desde a nossa criação, como o tema fala sobre evolução, o conceito que nós temos sobre a humanidade acerca da evolução, ela nos retrata mais ou menos dessa forma. Vendo a humanidade desde a criação até os dias atuais, podemos dizer que, de acordo com a sucessão de relatos bíblicos e a tendência crescente da maldade, ou seja, saindo da inocência e se afogando em seus delitos e pecados, a humanidade se transforma, muda, triste e vergonhosamente ao longo do tempo, constante e progressivamente, evolui como uma doença severa em direção à morte, visível através das manifestações como um tumor inflamado na pele e sem cura, apesar de todas as oportunidades que Deus Ele tem nos dado, tem se apresentado e tem nos dado, né? Através da sua misericórdia infinita, manifestada também nas Escrituras Sagradas. Então esse é um conceito que eu pude apresentar com relação a nós, a humanidade. Parece ser um conceito bastante duro, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra através de seus relatos justamente isso. A humanidade, ela cada vez mais buscando viver pelos seus próprios interesses, cada ser humano com o seu egoísmo, né? Cada pessoa vivendo a sua vida e muitas das vezes sua vida particular literalmente, mesmo sendo ele ou ela casado, ele tem os seus objetivos particulares, coisa que não era para ser assim, porque a humanidade ela tem que viver para servir um ao outro, para contribuir com a vida um do outro, para ajudar um ao outro, para ser suporte um do outro. E isso não tem acontecido. Nós podemos ver isso, queridos, através da vida de Caim, de por que não de Adão também, né? Por que não de Lameque? E no decorrer da história, esses homens, eles mostram que as suas escolhas, elas foram totalmente egoístas e totalmente voltadas para os seus propósitos, os seus objetivos, desprezando a orientação de Deus, desprezando as oportunidades que Deus deu para eles quando se manifestou a cada um, trazendo a uma oportunidade para que eles pudessem se retratar diante de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, ter um conceito diferente daquele conceito que o mundo estava apresentando para eles, quando se trata de Lameque. Quando Lameque tem a oportunidade de fazer diferente, quando ele tem a oportunidade de se arrepender das suas ações, ele evolui, mas para uma vida cruel, onde ele relata que se Caim ele ia ser vingado 7 vezes, Lameque o seria 70 vezes 7. Queridos, quando eu falo de um tumor inflamado, eu falo de um coração inflamado para a maldade. Nós precisamos rever os nossos valores, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, fazer uma análise das nossas ações e poder observar aquilo que Deus nos apresenta como misericórdia, para que nós possamos
andar com compaixão, para que nós possamos ter um coração aquebrantado e voltado para o perdão e não para a vingança. Então, amados, a humanidade ela tem se manifestado nisso. A palavra de Deus fala, quando Deus enviou o dilúvio muito aborrecido, muito triste com a humanidade, a palavra fala coisas duras ao nosso respeito. A palavra de Deus, em Gênesis, ela diz assim, queridos: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Sair da inocência para o conhecimento do bem e do mal pareceu bom para Adão e Eva. Sair da inocência para o conhecimento parece bom para nós também. E a Bíblia ela nos relata que nós precisamos buscar conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender apenas como cristão, como espiritual em Deus, o nosso Criador, como consciência humana para o bem, como nós vamos reagir com relação àquilo que conhecemos. Veja o que diz a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Amém, queridos? Então nós precisamos aprender que não somente devemos buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta, porém, o nosso conhecimento ele deve ser voltado para Deus. Conhecer ao Senhor era tudo que Deus queria com Adão quando se apresentou a ele, quando deu a ele a oportunidade de se retratar pelo que ele tinha feito. Conhecer ao Senhor era tudo que Deus queria com Caim quando o viu aborrecido e se apresentou a ele, dando a ele uma oportunidade de arrependimento, coisa que ele deixou muito claro para Caim. Estava nele a decisão de tomar a medida correta, de fazer aquilo que era certo. Imagine você, se você tivesse a oportunidade de ouvir de Deus uma palavra de direção para a sua vida. Eu tenho orado, amados, tenho pedido a Deus: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Caim teve essa oportunidade. Ele se irou, se irritou com seu irmão, intentou matá-lo. E Deus falou para ele: não faça isso, não é desse jeito, não é dessa forma. É com amor, é com perdão, é com entendimento. Abel, ele sabia usar o que ele conhecia. Abel, ele sabia ir em direção ao coração de Deus. Isso faz toda a diferença. Ele sabia esse caminho e ele chegou ao coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel, enquanto que da oferta de Caim, Deus não se agradou. Então nós podemos ver aí, amados, que existe uma diferença no uso do conhecimento, daquilo que você tem em suas mãos, para que você possa chegar até o coração de Deus. Com aquilo que nós temos e conhecemos, aprendamos com Abel e rejeitemos as ações de Caim em nossas vidas. A evolução que nós temos que apresentar para Deus é uma evolução de bondade, de amor, de perdão, de gratidão, de ações que possam revelar o Espírito Santo de Deus vivo em nós. Nós conhecemos o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade,
benignidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. É isso que nós temos que procurar fazer. Mas, infelizmente, a humanidade, ela tem evoluído para outra coisa, para a maldade. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos para que essa maldade não encha o nosso coração, mas que o nosso coração seja cheio de Deus, do conhecimento de Deus, do amor de Deus. E isso, amados, é revelado em Jesus Cristo, quando Ele deixou a sua glória e veio até a terra para resgatar a humanidade, para tirar-nos desse lamaçal de pecado em que nós nos envolvemos, porque nós não tínhamos outro destino a não ser a morte e o inferno. Mas Deus, através de Jesus, Ele nos traz a vida abundante e a esperança da vida eterna. Nós podemos ver através da palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém, amados? Tudo isso Ele fez por amor à humanidade. Se entregou por nós, para que nós tivéssemos uma oportunidade de voltarmos para Deus, de irmos em direção àquilo para o qual Deus nos criou, aquilo que nós precisamos refletir aqui na terra. Jesus, Ele foi o nosso exemplo. Ele nos deu exemplo de amor, de perdão, de como deveríamos nos comportar, de como nós devemos nos comportar, de como nós temos que ter a nossa consciência, ou seja, de como nós devemos evoluir para Cristo, para Deus, fazendo aquilo que Ele nos ensina através do seu Evangelho, onde Ele, com as suas ações, estendeu a mão, curando o cego, libertando aquele que estava opresso por espíritos malignos, curando a mulher que estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue, tirando um homem de uma situação deplorável, onde estava há 38 anos na beira de um tanque, esperando a ajuda de alguém. Deus, Ele nos deu essa oportunidade, não de vivermos para nós, não de vivermos no egoísmo, onde as nossas necessidades são prioridade, mas onde nós possamos estender a mão e ajudar aquele que está necessitado, aquele que está precisando de apoio. Nós precisamos ser esse suporte. Amém, queridos? Que nós possamos fazer isso. Mas eu digo para você que isso só é possível se você tiver a consciência cristã, se você for cheio do Espírito Santo. E para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa aceitar a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, como diz a palavra do Senhor. Você precisa confessar Ele como o Senhor da tua vida. Com certeza você irá mudar as suas ações. Com certeza você terá uma nova visão de como você irá reagir diante de uma ofensa. Com certeza você não será mais uma pessoa alheia, insensível. Com certeza você estará disposto a estender a mão a todo aquele que precisa, porque Deus estará em tua vida. Então, querido, faça isso hoje. Entregue sua vida para Jesus. Comece a trabalhar a sua consciência, comece a trabalhar a sua evolução, saindo do egoísmo e indo em direção a Cristo, que com certeza o amor, ele vai entrar na tua vida,
o perdão, a compaixão, e você não será mais a mesma pessoa, e sim uma pessoa disposta a fazer tudo aquilo que o teu coração, pelo Espírito Santo, te dirigir para fazer, direcionando você para Deus cada vez mais. E você terá um ouvido mais apurado, mais aguçado, e quando Deus falar com você, você prontamente dirá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A minha vida agora não é mais minha, como o apóstolo Paulo relatava. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos a cada dia, que a nossa evolução a cada dia seja em direção a Cristo, renunciando o mal e enchendo o nosso coração de amor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, fique na paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.